Começou como qualquer outro dia comum. Jake, um animado garoto de 10 anos de Ohio, pedalava sua bicicleta pelas ruas pacíficas de seu bairro, um lugar onde o peso do mundo parecia distante, muito distante. Ninguém poderia prever que os eventos prestes a se desenrolar não apenas alterariam sua vida, mas poderiam afetar o futuro de milhões. Após um acidente devastador que o deixou pairando entre a vida e a morte, Jake experimentou algo além da compreensão. Ele insiste que durante sua experiência de quase morte, ele conheceu Jesus e teve vislumbres de uma futura América, incluindo eventos programados para se desenrolar em 2025, eventos que irão inspirar e assombrar você. Esta é a história extraordinária de Jake. Jake era como qualquer outro garoto de 10 anos, cheio de energia, curiosidade e um inegável entusiasmo pela aventura. Aquele dia fatídico começou como qualquer tarde típica de outono. Ele passou a manhã grudado em seus desenhos animados favoritos e brincando com sua irmã mais velha antes de decidir levar sua amada bicicleta para um passeio. O ar estava fresco, e a folhagem outonal de Ohio pintava as ruas com tons brilhantes de vermelho, dourado e laranja. Jake apreciava o estalar satisfatório das folhas sob suas rodas e a brisa fria que parecia zumbir com a promessa de excitação. A princípio, o passeio se desenrolou sem incidentes. Ele passou rapidamente pelas casas familiares, acenou para a Sra. Connor enquanto ela se curvava sobre seu jardim e desceu a colina no final do beco sem saída. Para Jake, parecia que nada poderia detê-lo. O mundo parecia vasto e cheio de possibilidades. Mas, num piscar de olhos, tudo mudou. Ao dobrar uma esquina, Jake não percebeu uma van de entrega saindo de uma garagem. Seus freios gritaram em protesto, e os pneus de sua bicicleta derraparam impotentes no cascalho solto. Ele desviou instintivamente, mas era tarde demais. O acidente foi inevitável. Testemunhas mais tarde relembraram um momento horrível, Jake voando pelo ar como uma boneca de pano antes de cair violentamente no chão. Seu pequeno corpo estava imóvel no asfalto. O pânico tomou conta da vizinhança enquanto vizinhos preocupados corriam para seu lado, ligando para o 911 em uma tentativa frenética de obter ajuda. Quando os paramédicos chegaram, encontraram o pulso de Jake fraco, seu corpo sem resposta. Seus pais, que estavam a apenas um quarteirão de distância, chegaram em uma corrida frenética. Sua mãe desabou em lágrimas incontroláveis, enquanto seu pai ficou congelado em choque, seu rosto drenado de toda a cor. A respiração de Jake era superficial, e ele mal se agarrava à vida. Sem um momento a perder, eles o levaram às pressas para o hospital, onde sua sobrevivência pendia por um fio frágil. Jake não consegue se lembrar muito da viagem frenética de ambulância ou do caos que se desenrolava ao seu redor no pronto-socorro. Mas o que permanece gravado em sua memória é o momento em que acordou em um lugar que desafiava a lógica. A princípio, ele acreditou que devia ser um sonho. Ele se viu em um campo expansivo e sobrenatural, banhado por uma luz suave e etérea que parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum simultaneamente. As cores ao redor dele eram diferentes de tudo que ele já tinha visto, verdes vívidos que brilhavam como se estivessem vivos, azuis profundos que ondulavam com uma energia própria. Eu não estava com medo, Jake contaria mais tarde com uma calma surpreendente. Eu me senti em paz, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Enquanto vagava por esse lugar sobrenatural, uma sensação de serenidade o invadiu. A paisagem parecia viva de uma forma que as palavras não conseguiam capturar, e Jake podia sentir a presença de algo maior do que ele. À distância, ele notou formas se movendo, figuras que pareciam brilhar por dentro. Não eram pessoas da maneira como normalmente pensamos em pessoas, mas sim seres de luz, calor e compaixão. Embora não conseguisse distinguir seus rostos, Jake podia sentir sua energia acolhedora, como se estivessem se aproximando dele, convidando-o para mais perto. Ele começou a caminhar em direção a eles,
com seus pequenos pés mal tocando o chão, como se estivesse caminhando no ar, livre de qualquer peso. Então, entre as muitas figuras radiantes, Jake viu um ser que se destacava de uma forma que era impossível ignorar. Esta figura era diferente de qualquer outra. Ela brilhava com um brilho que fazia todo o resto parecer fraco em comparação. Jake não precisava que lhe dissessem quem era, ele apenas sabia. Era Jesus. A maneira como ele apareceu para Jake não era a figura severa e distante frequentemente retratada em textos religiosos. Em vez disso, ele exalava calor e compaixão, um tipo de amor acessível que derretia qualquer medo. Jake descreveu a experiência como se tivesse sentido frio por muito tempo e então entrasse no calor brilhante da luz do sol. Naquele momento, cada grama de medo, preocupação e dor pareceu evaporar. Você está seguro aqui, Jesus disse a ele, sua voz gentil, mas cheia de uma autoridade inegável. Jake não precisou responder. Na verdade, ele nem tinha certeza de como, mas não importava. Jesus parecia entendê-lo completamente, como se pudesse ver o âmago de seu ser. Com um simples gesto, Jesus estendeu a mão e, sem hesitar, Jake a pegou. Quando suas mãos se encontraram, Jake foi tomado por uma enxurrada de memórias. Mas essas não eram apenas memórias de sua própria vida, havia imagens de momentos que ele ainda não havia vivido, eventos que ele nunca havia testemunhado. Era como se ele de repente pudesse ver a vida de um ponto de vista mais alto, entendendo coisas que ele nunca poderia ter conhecido antes. Quero lhe mostrar uma coisa, disse Jesus. Com essas palavras, o ambiente ao redor de Jake mudou. O pacífico campo de luz desapareceu e, de repente, ele se viu em uma movimentada rua da cidade. Este não era um lugar que ele reconhecesse, mas ele sentiu que era um mundo futuro que ele nunca havia imaginado. Ele estava em uma cidade que parecia estranhamente familiar, mas também estrangeira, uma visão da América em 2025. A impressão inicial de Jake sobre o ano de 2025 foi uma mistura de admiração e desconforto. A cidade diante dele era nada menos que de tirar o fôlego, com arranha-céus imponentes que alcançavam os céus, seus designs elegantes refletindo a luz de uma forma quase surreal. As pessoas corriam pelas ruas, movendo-se com um senso de propósito, mas havia um peso subjacente no ar. Era como se cada pessoa carregasse fardos invisíveis, sobrecarregados por algo não dito. Jesus caminhou ao lado dele, apontando os detalhes intrincados deste estranho mundo novo, guiando como se fosse um guia turístico mostrando a um convidado um lugar desconhecido, mas importante. Há esperança aqui, Jesus disse suavemente, mas também há medo. Eles estão em uma encruzilhada. Enquanto Jesus falava, imagens passaram diante dos olhos de Jake, imagens de protestos, com multidões segurando cartazes que diziam unidade para todos e acabe com a divisão. Ele viu líderes poderosos se dirigindo a massas de pessoas, seus discursos acendendo esperança e raiva. A cidade, por mais avançada que parecesse, também estava lutando, presa em uma turbulência da qual parecia impossível escapar. E então, com uma mudança repentina, Jake viu algo que fez seu coração disparar: desastres naturais. Inundações devastavam cidades, destruindo tudo em seu caminho. Incêndios florestais consumiam vastas florestas, deixando devastação em seu rastro. Jake não entendia completamente tudo o que estava testemunhando, mas Jesus estava lá, firme e calmo. Esses desafios os testarão, ele explicou, sua voz cheia de força silenciosa. Mas eles também os unirão. Essas provações serão sua oportunidade de se unirem. Entre as visões mais marcantes que Jake viu estava o rescaldo da eleição presidencial de 2024. A nação estava fraturada, profundamente dividida, lutando para encontrar seu caminho de volta à unidade. Jesus mostrou a Jake um vislumbre do novo presidente, um homem cujo nome Jake não conseguia identificar,
mas cujo rosto parecia estranhamente familiar. Este presidente, embora não sem falhas, estava fazendo tudo ao seu alcance para unir o povo. Ele não é perfeito, disse Jesus, seu tom pensativo, mas ele ouve. E é isso que fará toda a diferença. Jake testemunhou cenas de pessoas envolvidas em debates apaixonados, mas nesses debates, havia um profundo senso de respeito. Apesar da divisão, as comunidades se uniram, trabalhando lado a lado para reconstruir, não apenas seus arredores físicos, mas também as feridas emocionais e espirituais que foram infligidas ao longo do tempo. O caminho à frente ainda era incerto. Ainda havia desacordos profundos, desafios a superar e feridas a curar. Mas Jake também podia ver progresso, algo que era inegável, como uma luz tênue, mas constante, no fim de um longo e escuro túnel. Naquele momento, enquanto as visões se desenrolavam, Jake não conseguia explicar completamente o sentimento de esperança que brotava dentro dele. Era uma esperança que parecia transcender a fragilidade, uma crença de que, apesar de tudo, o futuro tinha potencial para a cura, união e transformação. Ele não conseguia articular isso naquele momento, mas sabia que o mundo que tinha acabado de vislumbrar não estava além do reparo e que ainda havia tempo para fazer a diferença. Este é o caminho à frente, Jesus disse a ele com uma convicção tranquila, mas firme. Será desafiador, mas no final, valerá a pena cada momento de luta. Enquanto Jake testemunhava essas visões profundas se desenrolando diante dele, um sentimento avassalador de responsabilidade se apoderou dele. Embora ele não conseguisse compreender completamente os detalhes de como isso aconteceria, uma coisa era certa, ele sabia profundamente dentro de si que tinha que compartilhar o que tinha visto. Em um piscar de olhos, Jake se viu de volta em sua cama de hospital, ofegante, seus pulmões lutando por cada respiração. Seus pais estavam ao seu lado, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto enquanto abraçavam a realidade de que seu filho havia retornado para eles. Mas a lembrança da visão permaneceu, vívida e clara. Entre os momentos mais marcantes que Jake recordou estava o poderoso vislumbre de uma nação começando a curar suas profundas e dolorosas divisões. Jesus lhe mostrou que os anos que antecederam 2025 foram marcados por raiva crescente e mal-entendidos amargos. No entanto, em meio a toda essa turbulência, houve um ponto de virada, um momento em que as pessoas finalmente reconheceram que a luta sem fim não poderia continuar. Jake viu vividamente imagens de bairros voltando à vida, não por meio das telas impessoais da tecnologia, mas por meio de conversas diretas e sinceras entre vizinhos. As comunidades estavam se organizando, criando oportunidades para pessoas de todas as origens se reunirem. Festas de rua, campanhas de arrecadação de alimentos e eventos locais se tornaram o cerne desses esforços de cura, à medida que pessoas de todas as idades se uniam para reconstruir o tecido de sua sociedade. Uma cena em particular se destacou para Jake, um veterano, que já havia servido na guerra, decidiu transformar seu próprio quintal em um jardim comunitário. O que começou como um pequeno ato pessoal de gentileza desencadeou algo muito maior, um movimento. Não demorou muito para que outros seguissem seu exemplo, criando espaços onde as pessoas pudessem se reunir, trabalhar lado a lado, cultivar sua própria comida e compartilhar suas experiências. Jesus lhe disse: não são os grandes gestos que promovem a unidade. São os atos simples e cotidianos de amor, repetidos uma e outra vez. A visão, no entanto, não estava totalmente isenta de lutas. Jake também testemunhou momentos de tensão, debates acalorados em reuniões da prefeitura, desacordos ferozes sobre a direção futura do país. Mas em meio a esses conflitos, o que mais se destacou foi a mudança na forma como as pessoas interagiam. Elas nem sempre concordavam, mas tomavam a decisão consciente de parar de gritar, de fazer uma pausa longa o suficiente para realmente ouvir umas às outras.
Uma das imagens mais profundas que Jake recordou foi de um grupo de estudantes, cada um de diferentes estilos de vida, trabalhando juntos para pintar um mural em sua cidade. O mural retratava mãos de todas as cores unidas em unidade sob uma faixa que dizia "Mais fortes juntos". A cena era tão vívida, tão real, que Jake quase conseguia sentir a energia de esperança e determinação irradiando dela. Foi um lembrete poderoso de que a verdadeira mudança começa no nível de base, com pessoas comuns escolhendo ser melhores, para trabalhar juntas por uma causa comum. Outro aspecto marcante da visão de Jake foi como ele viu a economia americana começando a se recuperar. Jesus revelou fábricas movimentadas e negócios inovadores que, embora diferentes do que Jake conhecia, estavam prosperando de maneiras significativas e impactantes. Essas não eram apenas empresas voltadas para o lucro, elas eram movidas por um senso mais profundo de propósito. As pessoas estavam trabalhando em projetos que não apenas as beneficiavam, mas também ajudavam a fortalecer suas comunidades e proteger o meio ambiente. Jake se lembrava vividamente de uma cena em que os trabalhadores estavam ocupados montando painéis solares e turbinas eólicas em um amplo armazém. Jesus explicou que a ênfase renovada na energia renovável havia se tornado uma força motriz por trás dessa recuperação econômica. Indústrias inteiras que antes pareciam ultrapassadas estavam encontrando uma nova vida ao se adaptar às necessidades de uma mudança. Mundo. Jake viu ex-mineiros de carvão fazendo a transição para funções de energia limpa, suas valiosas habilidades agora sendo colocadas em prática para um futuro mais verde e sustentável. Pequenos negócios também estavam florescendo. Uma história em particular se destacou para Jake, uma padaria administrada por uma mãe solteira que havia perdido o emprego durante a pandemia. Com a ajuda do apoio da comunidade Subsídios, ela conseguiu reabrir sua padaria, e ela rapidamente se tornou um marco do bairro. O sucesso de seu pequeno negócio não era apenas sobre o pão que ela assava, era um símbolo de resiliência e esperança. Seu triunfo desencadeou um efeito cascata de oportunidade e inspiração, encorajando outros a perseguir seus sonhos e trabalhar juntos para construir um futuro melhor. Por tudo isso, Jake entendeu que o poder de curar divisões, reconstruir comunidades e transformar a economia não estava nas mãos de alguns líderes poderosos, mas na vontade coletiva de pessoas comuns que escolhem agir com amor, gentileza e propósito. A visão que Jesus lhe mostrou não foi apenas um vislumbre do futuro, foi um chamado à ação, um lembrete de que o caminho a seguir, embora difícil, também era de esperança, unidade e renovação. Uma das revelações mais marcantes que Jake encontrou foi a mudança dramática em como as pessoas começaram a perceber e valorizar o trabalho. Não se tratava mais apenas de ganhar dinheiro ou subir na carreira. Em vez disso, houve um despertar profundo e coletivo, um renovado senso de orgulho em criar algo de verdadeiro significado. As pessoas não foram apenas encorajadas a pensar criativamente, mas foram ativamente capacitadas a inovar, a pensar além dos limites convencionais. Instituições educacionais, de escolas a universidades, adotaram essa nova filosofia, focando não apenas em preparar os alunos para carreiras, mas em equipá-los com as ferramentas para resolver problemas do mundo real e causar um impacto positivo e tangível no mundo ao seu redor. Neste mundo transformado, os ensinamentos de Jesus sobre justiça ressoaram profundamente. Jake testemunhou líderes implementando políticas ponderadas com o objetivo de diminuir a lacuna entre os ricos e aqueles que lutam para sobreviver. Embora os desafios permanecessem, havia um esforço inegável e concentrado para garantir que cada indivíduo tivesse a oportunidade de ter sucesso e prosperar em uma sociedade mais justa. Um dos momentos mais vívidos e poderosos na visão de Jake ocorreu quando Jesus o guiou pela transformação ambiental que estava ocorrendo em todo o país. A cena começou com imagens gritantes de devastação, florestas reduzidas a ruínas carbonizadas, rios entupidos com detritos e resíduos, e a vida selvagem lutando pela sobrevivência após a negligência humana. Mas então, como se os ventos da mudança tivessem varrido a terra,
Jake viu algo extraordinário: comunidade se unindo em um movimento ambicioso para curar e restaurar o planeta. Entre as imagens mais memoráveis estava a de um grupo de crianças em idade escolar, seus rostos cheios de propósito e determinação, plantando árvores em um campo antes estéril. Jesus explicou que esse ato não era meramente um gesto simbólico. Era parte de uma iniciativa muito maior e de longo alcance para reflorestar a nação. Jake testemunhou voluntários de todas as idades, jovens e velhos, trabalhando lado a lado com cientistas, ambientalistas e conservacionistas, plantando milhões de árvores e restaurando cuidadosamente ecossistemas vitais. Rios, antes envenenados pela poluição, agora estavam cheios de vida, à medida que espécies aquáticas começavam a retornar. Foi um lembrete poderoso de que, com esforço e visão coletivos, mudanças profundas eram possíveis. A visão de Jake também revelou a engenhosidade de engenheiros e ativistas trabalhando juntos para revitalizar ambientes urbanos. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele viu uma equipe de engenheiros desenvolvendo um sistema avançado de filtragem para purificar um rio que atravessava uma grande área metropolitana. Em apenas alguns meses, a água estava cristalina e cardumes de peixes nadavam novamente em suas correntes. As pessoas se reuniram ao longo das margens do rio, sorrindo, comemorando e sentindo um profundo senso de orgulho pelo que haviam conquistado. A transformação não se limitou apenas à restauração de recursos naturais, ela se estendeu também à infraestrutura energética do país. Vastos campos de painéis solares e turbinas eólicas se estendiam até onde Jake podia ver. Jesus explicou que o país havia adotado a energia renovável em grande escala, marcando uma mudança profunda em relação aos combustíveis fósseis. Jake podia sentir o efeito cascata que isso teve no meio ambiente, com céus mais claros, poluição do ar reduzida e um renovado senso de esperança entre as pessoas. Os benefícios eram evidentes, não apenas no ar mais limpo, mas nas comunidades mais fortes e resilientes que surgiram do esforço para aproveitar fontes de energia sustentáveis. A administração da terra se tornou uma pedra angular dos valores da sociedade, mas Jake também aprendeu que esse progresso não era fácil. Exigia trabalho duro, dedicação e sacrifícios significativos. As pessoas tinham que ajustar seus estilos de vida, reavaliar suas prioridades e, às vezes, fazer escolhas difíceis para atingir essas metas. No entanto, apesar dos desafios, os resultados falavam por si. O planeta estava se curando, assim como as pessoas que viviam nele. Talvez o aspecto mais profundo da visão de Jake fosse o despertar espiritual que parecia estar varrendo a nação. Jesus esclareceu que isso não era sobre nenhuma religião ou ideologia em particular, era sobre pessoas se reconectando com algo maior do que elas mesmas, um senso de propósito coletivo e humanidade compartilhada. Jake testemunhou cenas de pessoas se reunindo em parques, não para protestar ou discutir, mas para orar, refletir e encontrar consolo na presença umas das outras. As famílias passaram um tempo juntas, tendo conversas significativas sobre suas esperanças, seus sonhos e o futuro que desejavam construir. Locais de culto, sejam igrejas, templos ou outros centros espirituais, foram novamente preenchidos, não por dever, mas porque as pessoas realmente desejavam estar lá, buscando conforto, comunidade e realização espiritual. Um dos momentos mais poderosos da visão de Jake aconteceu quando Jesus lhe mostrou como pessoas de várias religiões se uniram após um tornado devastador. Em vez de permitir que suas diferenças religiosas os dividissem, esses indivíduos se uniram em torno de seus valores compartilhados de amor, compaixão e ajuda mútua. Jake viu em primeira mão como esse espírito de cooperação transcendeu a divisão e ajudou a reconstruir uma comunidade destruída. Foi um testemunho do poder da unidade e um poderoso lembrete do que poderia ser alcançado quando as pessoas deixassem de lado suas diferenças para trabalhar em prol de um bem comum. O que deixou a impressão mais profunda em Jake, no entanto, foi a gentileza avassaladora que permeou todos os aspectos deste mundo transformado.
Estranhos ajudavam uns aos outros sem hesitação, vizinhos cuidavam uns dos outros com cuidado genuíno, e comunidades se mantinham unidas diante da adversidade. Era um mundo onde empatia, compaixão e apoio mútuo eram a base da sociedade, e onde as pessoas realmente entendiam que sua humanidade compartilhada era a sua maior força. A jornada em direção à cura não foi isenta de dificuldades. Não foi perfeita, e ainda houve momentos de tensão e mal-entendidos. No entanto, a trajetória geral foi de crescimento, restauração e esperança. Apesar dos contratempos ocasionais, o movimento geral era em direção a um futuro mais positivo, onde os desafios eram enfrentados com resiliência. Um dos aspectos mais edificantes da visão de Jake foi testemunhar o papel vital que as famílias e comunidades desempenharam na recuperação da América. Jesus revelou a Jake que a verdadeira força da nação não estava somente em seus líderes ou instituições. Em vez disso, ela vinha das pessoas, especificamente das conexões profundas e duradouras que elas compartilhavam umas com as outras. Nessa visão, Jake viu famílias se reunindo em volta das mesas de jantar, algo que se tornou cada vez mais raro em muitas casas. Os pais estavam dedicando mais tempo para se envolver com seus filhos, e as crianças, por sua vez, estavam se abrindo, compartilhando seus sonhos, medos e esperanças sem hesitação. Houve uma ênfase renovada no ensino de valores essenciais como gentileza, paciência e a importância do trabalho duro. Jesus explicou que, nessa nova visão, as famílias se tornaram a base de uma sociedade mais forte e unificada. Jake viu uma cena de uma pequena cidade que havia sido devastada por uma enchente. Em vez de esperar por assistência externa, as pessoas dentro dessa cidade se uniram, trabalhando juntas para reconstruir. Elas compartilharam seus recursos, ferramentas, comida, trabalho, e ficaram lado a lado até que cada casa fosse restaurada. Jesus chamou a atenção de Jake para uma mulher em particular, que havia perdido tudo na enchente. Apesar de sua dor pessoal, ela se recusou a ficar parada. Em vez disso, ela fazia sanduíches todos os dias para os trabalhadores, determinada a não deixar que seu próprio infortúnio a impedisse de contribuir para a recuperação. Jake observou que esse espírito de unidade não se limitava apenas a pequenas cidades. Nos centros urbanos, as pessoas estavam se unindo para formar grupos de bairro focados em revitalizar suas comunidades. Esses grupos organizavam esforços para limpar parques, ajudar idosos e orientar jovens em risco. Igrejas e centros comunitários se tornaram centros vibrantes de atividade, hospedando workshops gratuitos, programas de refeições e até mesmo oferecendo sessões de treinamento profissional. Jesus deixou claro para Jake que eram esses movimentos populares, iniciados e realizados por pessoas comuns, que eram os verdadeiros heróis anônimos da recuperação da América. À medida que a visão de Jake se expandia além das fronteiras da América, ele viu como o espírito de colaboração estava ganhando força em todo o mundo. Jesus mostrou a ele como líderes de várias nações estavam se unindo para resolver problemas que nenhum país sozinho poderia enfrentar. Essas reuniões eram repletas de pessoas falando línguas diferentes, mas seus objetivos compartilhados, paz, sustentabilidade e prosperidade mútua, os uniam em propósito. Uma imagem particularmente vívida que Jake descreveu foi uma missão global para fornecer água potável limpa para regiões empobrecidas. Engenheiros e cientistas de várias nações trabalharam lado a lado para desenvolver sistemas de filtragem de água acessíveis. Jake observou com admiração enquanto crianças em vilas remotas bebiam água limpa e fresca pela primeira vez, suas risadas enchiam o ar, um símbolo de esperança que antes era inimaginável. Jake também testemunhou avanços notáveis no campo da saúde. Equipes de médicos e pesquisadores de todo o mundo uniram forças para combater doenças, compartilhando livremente conhecimento e recursos sem expectativa de lucro ou fama. Jesus explicou que esse espírito de altruísmo e cooperação não estava apenas curando os doentes do mundo, mas também transformando sua própria estrutura. No entanto,
o caminho para a unidade global não estava sem obstáculos. Jake viu momentos de tensão em que diferenças culturais e queixas históricas ameaçavam minar o progresso. Mas em todos os casos, Jesus mostrou a ele exemplos de indivíduos escolhendo a compreensão em vez do conflito e a colaboração em vez da divisão. As pessoas buscavam ativamente um ponto em comum, preenchendo lacunas que antes pareciam intransponíveis. Em uma parte final e profundamente comovente de sua visão, Jesus compartilhou uma mensagem especial para as crianças em todos os lugares. Jake se lembrava vividamente de Jesus ajoelhando-se para encontrá-lo no nível dos olhos. Sua expressão era séria e gentil enquanto ele falava. Crianças, Jesus começou, vocês são o futuro deste mundo, e seus corações estão cheios de esperança, de sonhos e de compaixão. Não deixem que os desafios do mundo endureçam seus corações. Em vez disso, deixem que seu amor uns pelos outros e pelo mundo se fortaleça. Vocês são aqueles que levarão esta tocha adiante, iluminando o caminho para os outros. As crianças são a chave para o futuro, disse Jesus. Elas veem o mundo com novos olhos e uma esperança inabalável. Conforme Jake absorvia essas palavras, ele começou a testemunhar imagens poderosas se desenrolando diante dele. Ele viu crianças se apresentando para liderar, tanto dentro de suas escolas quanto em suas comunidades. Em uma cena vívida, um grupo de crianças pequenas tomou a iniciativa de organizar uma campanha de reciclagem, dando início a um movimento que inspirou toda a cidade a adotar práticas sustentáveis. Em outra, uma jovem, determinada a ajudar seus colegas de classe a melhorar suas habilidades de leitura, fundou um clube de leitura que transformou sua escola. Essas cenas foram um testemunho do fato de que até mesmo as menores ações podem desencadear mudanças massivas, e Jesus enfatizou que as crianças possuem uma capacidade única de motivar e inspirar adultos. Jake observou como as perguntas simples, honestas e diretas das crianças, perguntas como: por que não podemos todos nos dar bem? Ou, o que posso fazer para ajudar? Serviram como faíscas para reflexão profunda e ação positiva. Era como se essas perguntas inocentes, mas profundas, despertassem os adultos ao redor deles para considerar o mundo através de uma nova lente. Para Jake, essa parte da visão era fortalecedora. Ele percebeu que, apesar da idade, ele também tinha a capacidade de causar um impacto significativo no mundo. Ele poderia fazer parte da mudança. Jesus deixou claro que cada pequeno ato de gentileza, cada esforço para aprender e crescer, contribuía para o ímpeto de um movimento maior, uma onda de transformação positiva que estava moldando o futuro de forma constante. No entanto, essa visão não foi sem aviso. Jake também viu vislumbres do que poderia ocorrer se as pessoas se tornassem complacentes, presumindo que o progresso continuaria por conta própria, sem esforço. Em uma cena particularmente assustadora, Jake testemunhou comunidades inteiras se desintegrando à medida que os indivíduos paravam de nutrir suas conexões uns com os outros. Vizinhos que antes trabalhavam em harmonia começaram a se afastar, cada pessoa focada apenas em seus próprios problemas isolados. Jesus explicou que a complacência era uma das maiores ameaças à unidade. O progresso, ele enfatizou, não era garantido. Não era suficiente alcançar algo bom, as pessoas precisavam ativamente mantê-lo e protegê-lo. Jake viu exemplos de líderes que, após alcançarem o sucesso, ficaram muito confortáveis em suas posições, negligenciando as necessidades daqueles a quem serviam. Ele também observou famílias que pararam de se comunicar efetivamente, permitindo que pequenos desentendimentos se transformassem em grandes rixas. Mas Jesus mostrou a Jake o caminho para evitar essa queda. A chave era a vigilância, um compromisso inabalável de continuar se esforçando pelo que realmente importava. Jake viu essa verdade refletida na vida cotidiana, de maneiras pequenas, mas poderosas. Ele viu pais ensinando aos filhos o valor do trabalho duro, comunidades se unindo para celebrar conquistas e líderes se responsabilizando pelas pessoas a quem serviam.
Um dos aspectos mais poderosos da visão de Jake foi ver como a oração e a fé foram entrelaçadas no tecido da transformação da América. Jesus revelou cenas de pessoas se voltando para a oração, não como um último recurso em tempos de crise, mas como uma fonte constante de força e orientação em suas vidas diárias. Em um momento, Jake viu uma família reunida em volta da mesa de jantar, rezando juntos antes de uma refeição, seus rostos cheios de gratidão e paz. Em outra cena, ele testemunhou um grupo de estranhos em uma sala de espera de hospital, de mãos dadas e rezando por um ente querido que nunca conheceram. Jake percebeu que a fé não se limitava a instituições religiosas ou ambientes formais, ela era encontrada na maneira como as pessoas tratavam umas às outras, nas escolhas que faziam e na esperança que carregavam no fundo de seus corações. Jesus explicou a Jake que a fé não era apenas sobre acreditar nele, era sobre acreditar na bondade inerente das pessoas e na possibilidade de um futuro melhor. A oração, Jake entendeu, era uma maneira das pessoas se conectarem com algo muito maior do que elas mesmas. Era um lembrete de que, mesmo em momentos de profunda escuridão, ninguém estava realmente sozinho. Jake sentiu o peso dessa lição, especialmente após sua própria experiência de quase morte. Ele havia compreendido que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que, independentemente dos desafios, havia um plano maior se desenrolando. Na visão de Jake, Jesus lhe mostrou momentos que só poderiam ser descritos como milagrosos. Não foram eventos grandiosos e devastadores, mas sim pequenos e silenciosos lembretes de esperança e graça que silenciosamente transformaram vidas. Resiliência. Jake testemunhou milagres se desenrolando na vida de pessoas comuns, momentos de gentileza, cura e transformação que o deixaram completamente surpreso. Uma cena em particular permaneceu gravada em sua memória, um poderoso lembrete da força do espírito humano. Aconteceu em um hospital de uma cidade pequena, onde os médicos haviam esgotado todas as esperanças para um paciente gravemente doente. Jake observou a família do paciente se reunir ao redor, suas orações tão cheias de fé que parecia que sua crença iluminava a sala inteira. E contra todas as probabilidades, algo milagroso aconteceu, o paciente começou a se recuperar, deixando os médicos em um silêncio atordoado. Jesus, de pé ao lado de Jake, explicou que esse era o poder do amor e da fé trabalhando em harmonia. Não foi simplesmente uma intervenção divina em jogo, foi a força notável do espírito humano que trouxe esse milagre. Em outro momento inesquecível, Jake testemunhou a coragem de um jovem que resgatou um cão de rua preso nas águas da enchente. Esse ato de bravura não parou com uma vida salva, ele desencadeou uma onda de inspiração por toda a comunidade. As pessoas se uniram, não apenas para resgatar mais animais, mas para ajudar outras pessoas que estavam sofrendo com o desastre. Jesus ressaltou que os milagres nem sempre eram ocorrências sobrenaturais, muitas vezes, eles nasciam da bravura, compaixão e altruísmo que as pessoas demonstravam diante da adversidade. Jake também se viu observando avanços científicos que pareciam quase extraordinários demais para acreditar. Ele observou pesquisadores desenvolverem curas para doenças que há muito tempo atormentavam a humanidade, doenças que muitos pensavam que nunca poderiam ser superadas. Jesus falou com Jake sobre esses avanços, explicando que eles eram parte de um plano maior, milagres nascidos não de um único momento de intervenção divina, mas por meio da dedicação incansável, colaboração e recusa em desistir por parte de inúmeros indivíduos. Esses avanços foram um testemunho do poder do esforço humano e da fé no progresso. A gratidão encheu o coração de Jake enquanto ele refletia sobre a esperança que havia testemunhado. As visões que ele tinha visto lembravam de que, mesmo nos momentos mais sombrios, milagres estavam acontecendo por toda parte. Eles podem não ser sempre fáceis de ver, mas estavam lá, entrelaçados no tecido de nossas vidas diárias, esperando que abríssemos nossos olhos para eles. O retorno de Jake ao mundo físico foi tão abrupto quanto avassalador. Em um momento,
ele estava ao lado de Jesus, absorvendo as visões de tirar o fôlego que se desenrolavam diante dele. No próximo, ele foi sacudido de volta para seu corpo, sentindo como se tivesse sido puxado de um lugar quente e reconfortante para o caos do desconhecido. Seus olhos se abriram e ele se viu em uma cama de hospital, seus pais chorando de alívio ao seu lado. A primeira coisa que Jake se lembrou foi do som da voz de sua mãe, cheia de alegria e emoção. Ele acordou. Oh, graças a Deus, ela gritou, segurando sua mão com um aperto que parecia transmitir seu medo de soltá-la. Embora seu corpo doesse e sua mente parecesse nebulosa, o coração de Jake estava transbordando com um profundo sentimento de gratidão e amor. Havia tanto que ele queria compartilhar, mas as palavras lhe escapavam. Conforme os dias passavam e Jake lentamente recuperava suas forças, ele começou a contar sua experiência extraordinária para sua família. A princípio, eles descartaram isso como um sonho, talvez um produto de sua mente inconsciente durante o trauma de seu acidente. No entanto, a clareza e a vivacidade com que ele descreveu cada momento os deixaram sem palavras. Até mesmo o pai de Jake, que sempre foi cético, se viu questionando tudo o que acreditava sobre a vida, a fé e as possibilidades do mundo. Jake sentiu a mudança em si mesmo, sua transformação não era apenas física. Ele se sentiu diferente emocionalmente, espiritualmente, como se a experiência tivesse acendido algo dentro dele. Ele sentiu um novo senso de propósito que não conseguia explicar direito. Ele não era apenas um garoto se recuperando de um acidente, ele era um mensageiro, carregando consigo as lições e percepções que havia aprendido durante sua jornada. Havia um desejo poderoso de compartilhar os milagres que havia testemunhado, de espalhar esperança e luz para aqueles que precisavam. Antes do acidente, Jake era um garoto típico de 10 anos, focado principalmente em seu próprio mundo, sua escola, seus amigos e suas rotinas diárias. Mas depois de retornar de sua experiência de quase morte, sua visão da vida mudou completamente. Ele começou a pensar não apenas em sua família e amigos, mas em todas as pessoas, mesmo aquelas que ele nunca conheceu. Ele se sentiu compelido a falar em reuniões da igreja e eventos comunitários, compartilhando sua história com qualquer um que quisesse ouvir. Inicialmente, as pessoas estavam céticas. Alguns descartaram sua experiência como uma fantasia, uma criação de uma imaginação hiperativa. Mas, conforme Jake falava, a sinceridade em sua voz e a vivacidade de suas lembranças começaram a conquistar as pessoas. Ele não estava apenas contando uma história, ele estava oferecendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de algo muito maior do que ele mesmo. A experiência de Jake também mudou a forma como ele vivia sua vida. Ele se tornou mais paciente, mais indulgente e muito mais disposto a ajudar os outros. Ele e seus pais começaram a se voluntariar em abrigos locais, coletando doações para famílias necessitadas. Jake até começou um pequeno grupo em sua escola para promover a gentileza e a compreensão entre seus colegas de classe, na esperança de criar um efeito cascata de compaixão e união. A história de Jake, sua jornada, não é apenas para sua própria comunidade ou mesmo seu país, é uma mensagem para o mundo. Ele desafia cada um de nós a refletir sobre nossas próprias vidas e perguntar: o que posso fazer para fazer a diferença? Seja estendendo a mão para um vizinho necessitado, sendo voluntário em sua comunidade ou simplesmente mostrando gentileza para aqueles ao seu redor, Jake acredita que cada pequeno ato tem o potencial de criar uma mudança grande e significativa. Jake costuma dizer: eu sou apenas uma criança. Se eu posso fazer algo, você também pode. Sua história é um lembrete de que cada um de nós tem o poder de moldar o futuro, uma escolha de cada vez. A visão que Jake compartilhou com os outros não é apenas um vislumbre do que poderia ser, é um chamado à ação. É um chamado para todos nós nos unirmos e criarmos um mundo melhor e mais unido, onde os milagres não são apenas testemunhados, mas tornados reais por meio de nossas ações coletivas e compaixão.